A gente volta a falar do aumento do número de vereadores na Câmara de Maringá. Esse assunto que está dando muita polêmica. E, gente, ainda há tempo de reverter a situação, porque o projeto foi aprovado em primeira discussão. Precisa de mais uma aprovação, vai entrar em votação de novo. Vamos falar ao vivo com o William Souza, porque a cada dia surgem novas análises a respeito do impacto para os cofres públicos, do dinheiro meu, do dinheiro seu, ó, você contribuinte que paga imposto, né? Esse dinheiro da Câmara, a gente vai devolver para o município. É dinheiro nosso, gente. Cuidado com esse tipo de discurso aí, que o povo não é besta mais não. Mas vamos lá, William, diga aí. Fernando, é o seguinte, né? A maioria da população, igual nós, né, meros mortais, imagina assim, poxa, a Câmara Municipal de Vereadores de Maringá pretende gastar até 7 milhões e meio de reais a mais por ano, com um aumento de mais 8 parlamentares, mais 32 assessores, né? É muito dinheiro, obviamente, aos nossos olhos. Mas, para quem está com a máquina pública na mão, 7 milhões e meio, porque o dinheiro não é dele, óbvio, né? E aí, o que acontece? A gente convidou um economista para que a população tenha uma real noção do que representa esse dinheiro, viu? Se fosse investido em outras áreas. A gente está aqui ao lado do João Adolfo Stadler, ele vai conversar com a gente, né? Ele é economista. João, bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto Paraná. Você fez uma análise muito interessante, né? Do que representaria em obras públicas, para a maioria da população, esse dinheiro que seria gasto a mais, né? William, bom dia. Também o Fernando. A gente tem que avaliar e ter questão, assim, uma forma de comparar com objetos visíveis, palpáveis, vamos colocar dessa forma. Quando começou o primeiro mandato do prefeito Ulisses Maia, muito foi criticado por ele querer fazer várias reformas ao mesmo tempo, e questão da praça, questão do centro comunitário, enfim, a própria pista emborrachada, né? Então, quando a gente faz esse levantamento, realmente, a questão da elevação do salário em 43%, também os benefícios que eles querem se conceder de férias, 13º, o aumento do número de vereadores de 15 para 23, o impacto aparente beira 8 milhões. A gente sabe que tem muita despesa envolvida nesse processo, eu acredito que vai ter que passar por construção, reforma, aquisição de imobiliário, mudança de painel, deve dar muito mais do que isso. Mas vamos pegar então esses 8 milhões, é no mínimo isso, tá, gente? E vamos fazer algumas comparações. Por exemplo, a pista emborrachada, muita gente criticou, depois o pessoal gostou, utilizou, por fim teve aquela infelicidade de algumas partes ficaram danificadas pela chuva, mas o valor foi de 3,9 milhões, daria para fazer 2 por ano e sobra dinheiro. Se não, as praças lá no final do Maringá Velho, aquela Ivaí, onde termina a Avenida Brasil, 1,2 milhão. A Praça da Pernambucanas, Avenida Brasil, está sendo ainda reformada, o custo de 3,7 milhões. A Rocha Pombo ficou muito bonita ali, com a Pedro Táxi, a Avenida Brasil, 1,6 milhão. A Praça da Farroupilha, 750 mil. A Praça da Magó, ali no Teatro Reviver, 2,3 milhão. Então, veja só, coisas que foram, assim, de certa forma, investimentos, porque são imobilizados, não são despesas e que atraíram turistas, pessoas visitam. Quem morava em Maringá e retorna, hoje vem e fala como a cidade está bonita. Então, isso aí eleva a qualidade de vida, é diferente de despesa corrente. Então, olha só, 8 milhões por ano daria para fazer todo ano uma reforma na Praça Pernambucana, na Rocha Pombo e na Praça da Magó, ainda sobraria dinheiro. Querem outros exemplos? Terminal urbano, rodoviário, 65 milhões. Daria para fazer um novo terminal urbano a cada 8 anos. Então, quando você leva isso em consideração ao longo de décadas até, a cada 2 décadas um novo hospital da criança de 150 milhões, que foi tão difícil trazer, o primeiro que a gente tem na cidade. Então, quando a gente coloca aí um contraponto, faz essa avaliação comparativa, aí a gente tem noção do quanto que representa esse valor de 8 milhões por ano para 40 pessoas, tá, pessoal? São 8 vereadores e mais 4 assessores para cada um, 32. Então a cidade vai bancar 8 milhões por ano para 40 pessoas aqui. Tem cabimento?
E aí é o seguinte, né? A análise que eles fazem, né, João, é de gastar até pouco mais de 7 milhões e meio, como você disse, próximo de 8. E pode ser que esse prédio também não comporte todo esse pessoal, pode ser que tenha que ocorrer desapropriação do lado, subir um andar, enfim, fazer algum tipo de reforma ali para poder acomodar todo esse pessoal, né? Pois é, se a questão que se coloca aí como o principal ponto é de aumento da representatividade, se cada vereador leva um número X de indivíduos para acompanhar a sessão de Câmara, que acho que normalmente fica vazio, só quando tem essas questões polêmicas aí, lota e falta assento para se comportar. Não vai caber, né? Uma elevação de 53% desse pessoal. Já de imediato a gente vê que o painel de votação ele está lá muito bem desenhado específico para o número atual. Então já teria que fazer uma aquisição desse sentido. Eu não sou nenhum engenheiro civil, mas do que enxergo, do que vejo, não caberia todo esse pessoal. Ripoli, perguntas? Libera o áudio aí, por favor, pro João. Ô, João, mas muito me assusta, assim, o comportamento dos vereadores na questão do diálogo. Você está com esse estudo aí importante, tem o pessoal do Observatório Social, e eu posso citar aqui várias outras entidades, mas a gente percebe que não há nenhum interesse em dialogar sobre o tema. Porque se a questão é a representatividade, primeiro que a gente não vai ter garantia de ter todas as regiões da cidade representadas. E depois que poderia tentar discutir um meio termo, né? A Londrina tem 19 vereadores, vamos tentar caminhar nisso para Maringá, vamos chamar a população para uma discussão, mas não é esse o caso, né? A gente percebe já algo imposto, já foram lá, votaram um pacote de aumento do número de vereadores, aumento de salário e outros benefícios, e sequer tiveram a coragem de discursar, né? Então eu gostaria que pessoas como o João e outras da nossa sociedade, a população em geral, fosse ouvida, João. É isso que me incomoda. Não sei se você tem esse incômodo, não só como economista, mas como morador, como cidadão de Maringá. Fernando, eu como maringaense ainda acompanhei o dia aqui da situação. Foi de embrulhar o estômago, a cara de deboche, alguns até com um sorriso no rosto, simplesmente ignorando a vontade popular. E não adianta falar que a associação comercial fez a enquete, deu lá 84% contra, fora aqueles que ainda colocaram que aceitavam até 19, 21 e não os 23. Mas qualquer programa de televisão, entre aí a Rede Massa, que colocou a enquete no ar, todos deram mais que 90% contrários. E tem isso aí mesmo. Se Londrina tem 580 mil habitantes com 19 vereadores, por que Maringá com 440 vai passar de 15 para 23? Ah, mas é porque Ponta Grossa já tem 19, Cascavel tem 21. O único argumento que eu vejo é esse de pegar uma determinada cidade aqui e ali e ignorar as maiores, que no caso é Londrina e Curitiba, que tem uma relação bem mais elevada no número de munícipes com o vereador para identificar qual que é a representatividade. Eu acho assim que Deus queira colocar a mão na consciência desse pessoal e que a população, de certa forma, agrave quem que são, né, para de repente não satisfeito com as decisões que estão tomando, porque de certa forma estão legislando em causa própria. Você simplesmente ir lá e definir que eu quero 43% de aumento, e não é 43% porque o IPCA está 5,9% e está repondo um pouco de inflação, não. É aumento real, vai ter, como é para 2025, ainda vão tendo os dissídios e quando chegar lá vai ter esse aumento real e ainda mais os benefícios de férias, 13º. Então, poxa, eu acho que porque como está numa fase supostamente um pouco melhor orçamentária em Maringá e o crescimento se vem da atividade de nós maringaenses, né, que trabalhamos em função disso aí no nosso negócio, estão achando, mas 5% ainda cabe e tal, mas não é por aí. Tanto que quando foi utilizado uma sobra da Câmara, colocou um aporte num fundo, com uma parceria com a Noroeste Garantias, teve aquele programa Juro Zero no meio da pandemia, favoreceu muitos pequenos e médios empresários. Tem muitas finalidades infinitamente melhores para a gente adotar com escola, com creche, com reforma ou qualquer outro tipo de direcionamento desses valores aí. Tá certo, João. Obrigado pela participação. Fernando. William, são dois caminhos agora para a população, né?
O primeiro é tentar falar com os vereadores, né, mandar recado mesmo. Olha, eu não concordo com a sua atitude, né? E se você insistir nessa ideia, eu não voto mais em você. Né? Procurar o seu vereador, porque se de fato eles estão querendo representatividade, vamos falar com o vereador aí que você votou e cobrar um posicionamento contrário a essa situação. Nós temos até o dia 19, quando tem a previsão de votar em segundo turno, essa questão. E depois, William, se de qualquer modo aí, de qualquer forma, eles ignorarem totalmente, aí, meu filho, é dar uma resposta nas próximas eleições. Não tem outra saída. Mas obrigado, William, aí pelas informações. É um assunto que não tem como ignorar. A gente precisa seguir discutindo aqui no programa.